Bom dia, amigos. 8 de janeiro de 2025, 5 horas da manhã no Rio de Janeiro, 10 da manhã na Ucrânia, e nós tivemos um ataque de drones esta noite. 41 UAVs inimigos disparados, 22 não atingiram o alvo, quer dizer, perdidos localmente. Na noite de 8 de janeiro de 2025, a partir das 19h30 do dia 7 de janeiro, horário local, o inimigo atacou com meia dúzia 64 UAVs de ataque Shahed e drones simuladores de vários tipos nas direções de Orel, Kursk, Briansk, Primorsk e Antarsk, Rússia. O ataque aéreo foi repelido pela aviação, tropas de mísseis antiaéreos, unidades de guerra eletrônica e grupo móveis de fogo da Força Aérea e das Forças de Defesa da Ucrânia. A partir das 9 horas, ainda horário local, foi confirmado o abate do 41º UAV de ataque Shahed e outros tipos de drones nas regiões de Poltava, Sumy, Kharkiv, Cherkasy, Chernihiv, Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Mykolaiv e Kirovohrad. 2 simuladores de drones inimigos foram perdidos no local sem consequências. 3 voaram para a Rússia e 1 para a Bielorrússia. Então, esse foi o total de ataque sofrido. As baixas: 1.660, 1660 soldados, 4 tanques, 16 blindados, 19 peças de artilharia, 19 UAVs e 81 veículos. Tá? Muito bem. A base de Angels, como vocês estão vendo aí, que é uma base muito importante de lançamento de bombas contra a Ucrânia, está em chamas. Então ela foi atacada por drones. Ó, tem essa imagem também. Uns dizem que é o campo de petróleo, outros dizem que é a base aérea. No decorrer do dia, a gente vai saber com certeza. Tá? O importante é que todos os canais russos de Telegram estão mostrando esse incêndio aí na base de Engels 2, tá? Na região de Saratov. Muito bem, não vamos perder tempo, vamos para a galeria de membros. А мы гудит, они попали, понимаешь?
Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Já mostrei aqui neste canal o canal da Inessa, Ukraine in Life in Kiev. Essa aí é de 7 de janeiro. Então, presta atenção. Todo mundo fica, principalmente os russetes, fica falando, não, porque a Rússia é a potência, aí ficam mostrando uns filmes da Rússia com uma determinada rua lá, que tem muito restaurante, muito carro de luxo. Eu vou mostrar a verdade daqui a pouco, mas primeiro dá uma olhada nas ruas de Kiev. Ruas limpas, um povo bonito andando para lá e para cá. Você não vê ruas vazias na capital da Ucrânia. Hoje não. Ontem foi terça-feira, né? Eu perco a noção, porque eu vivo em casa, para mim todos os dias são iguais. Então ontem foi terça-feira, dia 7 de janeiro. E olha como está todo mundo indo trabalhar, todo mundo se movimentando. Isso é numa Ucrânia atacada, Ucrânia em guerra há 3 anos. Há 3 anos. Muito bem. Ó, tem até carro bonito, ó. Agora preste atenção que eu vou mostrar a porcaria da Rússia que ninguém mostra. Aguenta aí. Então, agora vamos mostrar a Lenin Avenue, ou seja, Avenida Lenin, número 107. Deixa eu tirar o som. Cadê o som? Tirei o som. Então, olha só o lixo que é Moscou. Avenida Lenin. Lenin, né? Para o imaginário russo, Lenin foi um cara importante lá da Revolução Bolchevique de 1917. Lenin ou Lenin, né? Então, tem até praças com o nome dele. Olha só, compara aquilo que eu te falei. Você vê como é a Ucrânia e essa aí é a realidade da Rússia. Eu não preciso mostrar mais. Quem quiser procura no X, no Twitter. Peguei esse troço lá no Twitter. Essa matéria foi sugerida pelo companheiro Vital Pereira, aqui do canal. Só encontrei referência, e jubilosas, né, em canais russos, em canais russetes ou russos. Portanto, eu fico com o pé atrás em dar essa notícia. Vou aguardar que aqueles canais que eu estou acostumado a confiar falem no assunto, né? Por exemplo, na tela está esse jornalista alemão. Cadê? O que eu dei a notícia que a Brigada 155, Princesa Anne de Kiev, tinha voltado da França, onde ela fez o seu treinamento, e tinha entrado em reserva, né? Isso eu dei a notícia. Não tive mais informação sobre ela. Agora me aparece alguns canais russos dizendo que ela está sob investigação, que 1.700 militares teriam desertado. Eu acho um número muito grande, que meia dúzia de deserte. Afinal, guerra é uma coisa complicada. As pessoas se borram de medo, né? Então, admito que sempre tem deserção em todo lugar, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, não tem jeito. Isso aí é humano. A guerra é contra o ser humano, né? Contra aquela noção que a gente tem de autopreservação. Então, mas 1.700 numa brigada de 4.500 homens, eu acho muito forçado. Diz que o comandante foi demitido. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui, peraí. Tatarigami também está dizendo a mesma coisa. Cerca de 1.700 soldados da brigada, combate...
segundo o comandante Alexander Sisky, a brigada foi armada... é aquela choradeira russa de sempre. Gastaram 1 bilhão, foi armada na França e agora... Porque os caras, além de desertar, também roubaram as armas? Desculpa, eu acho, sabe, muito forçada. Até conversei com um amigo meu, membro do canal, o Ivan Viana. O Ivan, inclusive, é filho de almirante, é um amigo meu de longa data. Foi meu despachante em assunto de armas, que ele é um cara muito competente, mas agora ele trabalha no exterior e aí os trabalhos não deixam ele continuar sendo despachante, não sei, mas isso não interessa. Ele já foi instrutor de tiro, ele era lá da minha modalidade de tiro, a gente era companheiro de stand, então troquei ideia com ele, porque ele, inclusive, é fluente em várias línguas, inclusive o inglês, e mandei uma matéria para ele e ele respondeu na mesma hora, olha, todos... Ele entrou naquele canal e foi vendo todos os títulos das matérias, é tudo tendencioso. Então, eu vou aguardar o Peter ou o Velgas, que são os dois que a maioria do pessoal do meu canal confia. Vou esperar que eles comentem e estudem o assunto, porque estou achando muito forçado. Lógico que pode haver, deserção, isso eu já falei, isso é uma coisa normal, mas do jeito que está caindo na hora certa, que o Putin está precisando de uma notícia dessa para levantar a moral das tropas dele e abaixar a moral da tropa que está batendo nele, é muito conveniente no momento. Então, eu vou aguardar mais um pouco antes de dar essa notícia. Se estão investigando, não pode ter vazado informações, que quando você tem qualquer coisa sobre investigação, até que a investigação chegue ao final e apresente um relatório, você não pode ficar especulando. Então, se tem uma investigação do Bureau Federal correspondente, eu vou esperar o resultado antes de me manifestar. Mas agradeço ao colega que fez a pergunta, né? Afinal, né? Dr. Vital Pereira, afinal, a gente tem que estar atento. Agora, a notícia que eu posso dar e que está bombando em tudo que é canal é aquela que, inclusive, o Peter deu ontem, lá no Mundo em Revolução, de que um piloto de F-16 ucraniano, numa sortida, ou seja, numa missão, abateu 6 mísseis de cruzeiro. Então você vê que a carga normal dele são meia dúzia mísseis mesmo, tá vendo? 3 em cada pod de asa, né? A asa tem uma pontinha, tá vendo? Então a asa tem uma pontinha e mais 2 pods na asa. Claro que são meia dúzia, 3 em cada asa. Poderia usar 7 se ele usasse, por exemplo, a do meio, onde normalmente tem um tanque de combustível adicional. Mas, parabéns ao piloto. Tá vendo aqui a matéria? Tá vendo? Piloto de F-16 bate um recorde mundial de disparar 6 mísseis numa simples missão, ainda single mission. Olha lá. Então, parabéns a ele. Está aqui ele também no F-16. E apenas para arrematar, a Ucrânia está com problema com os F-16. Ela agora tem F-16, mas não tem piloto. O complicado é que os pilotos já formados que a Ucrânia tem são formados em aviões da União Soviética, que são completamente diferentes. O painel é diferente, o fundamento é diferente, os aviões russos são hidráulicos, né?
E o mundo ocidental já abandonou isso há décadas. Todo mundo é fly-by-wire. Então, é outro conceito, é outro reflexo que você tem que ter. Porque não dá para você pensar no que vai fazer. Você tem que fazer tudo por reflexo, porque as ações são de fração de segundo. Uma fração de segundo que você demora a tomar uma atitude, um míssil antiaéreo te acerta. Então, tá complicado. A língua, o idioma é a primeira barreira. Parece que 28% deles só falam inglês. E não adianta, o manual, tudo é inglês, o painel é inglês, conceito tem que ser fluente em inglês. Inclusive porque normalmente eles se consultam com os instrutores. No país onde eles tiveram instrução, eles continuam em contato com os instrutores. Como é que vai tirar dúvida se você não for fluente em inglês? Então, esse é um dos problemas. O outro problema é aquele que eu já mencionei. Painel completamente diferente, fundamentos diferentes, né? Tem um radar que alcança 120 quilômetros, mas se você não souber mexer no radar, é uma coisa inútil no painel. Então, é isso. Parabéns a esse piloto que abateu os 6 mísseis numa missão só. O cara é cobra. Mas a Ucrânia está com problema. Provavelmente vai ter o mesmo problema com o Mirage, né? Se o cara não fala inglês, imagina francês. Como é? Bonne chance pour toi. Na Rússia, os trens continuam a descarrilhar de uma maneira estranha. Nesse caso, ontem, 39 carros com carvão descarrilharam de uma só vez. 200, 250 metros de pista estão bloqueados. É necessário uma grande quantidade de equipamento especial para consertar tudo isso. Estranho, né? Mas na Rússia sempre ocorrem coisas estranhas. Quando é incêndio, é descarrilamento. Poxa, é uma composição enorme. Essa matéria não tem nada diretamente a ver com a Ucrânia, mas como tem a ver com o Trump, a gente precisa entender esse cara louro, como é que vocês chamam? A besta loura, sei lá. Então, olha lá. Trump anunciou sua intenção de renomear o Golfo do México para Golfo da América, uma decisão a ser anunciada no futuro próximo. Acrescentou que pretende impor tarifas muito significativas às importações de Canadá e México. E também anunciou que já está em negociações com autoridades panamenhas sobre o Canal do Panamá, que planeja devolver o controle dos Estados Unidos. Então, estão vendo que ele está agressivo, atirando para todos os lados, né? Está querendo transformar o Canadá em mais um estado americano. Esse que vai ter que resolver ou ajudar a resolver a guerra Rússia-Ucrânia. A Rússia está provocando. Está fazendo muito ataque híbrido de todas as maneiras nos países bálticos, principalmente. É aquele negócio de arrastar âncora para arrebentar os cabos de fibra ótica, é jogando pessoal árabe e outros pelas fronteiras para inundar o país de ajuda humanitária de desabrigado, refugiado. Então, ele faz um monte de coisa que atrapalha todo mundo, mas não é o suficiente para acionar o artigo 5º da OTAN. Não é uma guerra declarada, mas agora, por exemplo, todas as regiões dos países bálticos, incluindo parte da Polônia e Finlândia, que são membros da OTAN, estão sofrendo interferência no sinal do GPS nos últimos 60 dias, de forma ininterrupta. A fonte de interferência parece ser o território russo de Kaliningrado. Então, é isso que eu estou dizendo. Soldados ucranianos se preparam para passar para a linha de frente. Então você vê que está tudo normal no fronte, todo mundo continua em suas posições, cumprindo o seu dever.
A Sérvia é o primeiro país da Europa a poder operar e manter de forma independente o sistema de mísseis de defesa aérea FK-3 de fabricação chinesa. Essa é a versão de exportação do mais recente sistema de armas de defesa aérea de médio alcance HQ-22 da China. Um soldado russo reclama de mais um ataque ao seu equipamento, mas tudo o que ele consegue fazer é continuar gravando enquanto ele queima. Ficou assistindo. Acho que russo gosta de fogo, né? Tem incêndio em todo canto. A Rheinmetall entrega o primeiro Lynx IFV à Ucrânia para testes de campo antes do início da produção em larga escala. O veículo de 45 toneladas, armado com canhão de 30 milímetros e mísseis Spike LR-2, transporta 9 soldados e é movido por um motor de 1.463 cavalos. A produção na Ucrânia já está planejada. Uma peça de artilharia começa assim: você atarracha a espoleta na ponta da granada, pega a granada e leva até a culatra, prepara o obuseiro e fogo. Então, peça atirou. Sobre a Ucrânia, o Trump afirmou que compreende os sentimentos da Rússia sobre a oposição à adesão da Ucrânia à OTAN. Mentira, ele não entende merda nenhuma. Esse besta louro vai fazer lambança onde ele não entende. Tá? O Putin odeia a Ucrânia porque a Ucrânia é mais competente, é mais isso, é mais aquilo, e quer destruir completamente. Está pouco se lixando se ela vai entrar para a OTAN ou não vai para a OTAN. Ele quer acabar com a cultura, com o nome, encher aquela área toda de russos, rasgar o mapa e dizer que nunca houve uma Ucrânia. É um problema de ódio. Agora, inclusive, depois da surra que o Putin está tomando há 3 anos, são 3 anos de ódio latente que não tem jeito. Já vi que esse bobão louro aí não vai resolver nada. Assim é o campo de batalha, né? Uma pausa, um descanso, antes de continuar seguindo em frente até a linha de partida. Da linha de partida, se avança para cumprir missões. Então, esse é o pessoal da Ucrânia. Na trincheira, você tira um cochilozinho rápido quando pode. E desde que tenha um colega seu para ficar de guarda, é claro, né? Imagem notável de um míssil superfície-ar de longo alcance S-300 da Força Aérea Ucraniana, subindo sobre a frente oriental e correndo em direção a um alvo aéreo russo. A OTAN vai enviar até 10 navios para proteger infraestruturas críticas no Mar Báltico. A partir do final dessa semana, a OTAN vai reforçar a segurança dos cabos submarinos após o último incidente, quando um cabo elétrico foi cortado no Golfo da Finlândia por um suposto navio da frota clandestina russa. A operação envolverá os próprios navios da OTAN, bem como os das marinhas dos Estados-membros, e durará pelo menos até abril. A segurança extra deverá ser um elemento dissuasor, uma vez que a OTAN não pode interceptar ou deter navios em águas internacionais. Já dei essa notícia, mas o Anton Gerashenko fez um post agora bem mais completo, então eu vou ler. Em 13 de dezembro, a Ucrânia sofreu um dos ataques aéreos mais massivos desde o início da guerra. Quase 200 drones inimigos, mísseis balísticos e 94 mísseis de cruzeiro lançados de várias plataformas foram registrados no céu. Os mísseis de cruzeiro russos eram a principal ameaça, representando um sério perigo para a infraestrutura civil e para os civis.
Sob as asas do F-16, o piloto tinha apenas 4 mísseis ar, 2 de médio alcance e 2 de curto alcance. Ele usou primeiro os mísseis de maior alcance e depois teve que se aproximar de uma distância perigosa para usar as armas de curto alcance. O piloto, então, usou o canhão de ar do avião para abater mais 2 alvos, o que exigiu que ele acertasse um alvo que se movia mais de 650 quilômetros a uma distância de apenas 500 metros. Tudo isso foi realizado utilizando um jato F-16 e nem mesmo o modelo mais novo, com recursos e treinamento limitados, você consegue imaginar o que a Força Aérea Ucraniana poderia fazer se tivesse, por exemplo, F-35 ou equipamentos mais avançados? Eu acabei de dizer em outro post que eram 6 por asa, né? Porque tem 2 pod, ou seja, tem 2 suportes embaixo de cada asa e mais na pontinha dela fica o AIM-9, que é o de curto alcance para defesa aproximada. Mas nesse post o Anton Gerashenko está dizendo que ele tinha menos e aí usou o seu canhão, né, um canhão rotativo, para acertar 2 mísseis. Poxa, mais difícil do que eu imaginava. E assim chegamos ao final de mais esta edição. Então vocês viram que está tudo muito corrido, né? Muita coisa está acontecendo, inclusive agora de manhã. No decorrer do dia a gente vai ter mais informação. Não gostei da declaração do Trump, estou preocupado. Inclusive era o título dessa matéria, mas como houve esse ataque a Angels agora de manhã, eu mudei o título. Mas eu já nem tenho mais o título, mas o problema é o seguinte, sabe como é que é? Primeiro, o Trump gosta de aparecer, ele sempre gostou, né? Aquela figura grandona, loura, sempre gostou de aparecer. Segundo, que está eleito para o país mais importante do mundo, então isso já mexe com... né? Ele é um bocado narcisista, não tem jeito, se acha o bambambam, e o pior é que ele é bambambam, então ele se acha e é bambambam. Tem gente que pensa que é Deus, né? Mas ele sabe que é, então aí fica dando entrevista demais. E na entrevista de ontem, ele abordou vários temas, e quando chegou no tema Ucrânia, ele disse que a Europa está consciente de que a Ucrânia não pode entrar para a OTAN. Ou seja, ele não conhece bem o assunto, mas dá palpite. É a pior coisa que existe quando alguém tem o poder da caneta, né? Então não conhece a história, não sabe quais são os protocolos nem de Minsk, nada dessas coisas que foram combinadas com a Ucrânia e não foram cumpridas. Em 2014, quando a Ucrânia foi atacada, né, que a Rússia tomou a Crimeia, o mundo não sabia nem onde era a Ucrânia. A verdade é essa. Quando eu digo o mundo, é o americano. O americano muitas vezes não sabia nem onde é que ficava o Brasil, dizia que o Brasil era a capital da Bolívia ou da Colômbia. Então, o americano é muito virado para dentro, notícias internas e coisas. O resto do mundo, apesar dele se meter em todo mundo, ele não entende muito. E isso me preocupa. Me preocupa. Né? Sem saber que o próprio americano já tinha se comprometido no papel antes a proteger e não protegeu, o próprio americano tinha feito um monte de acordos de proteção para a Ucrânia, inclusive devolver os mísseis nucleares, porque se ele tivesse míssil nuclear agora, a Rússia não era besta de se meter a... Olha, honestamente, eu só vejo um caminho. Ou a Ucrânia desenvolve logo essa raio desses mísseis nucleares e ameaça a Rússia, ou então a Ucrânia não vai ter saída, porque
ninguém está muito interessado em perder muita coisa para defender a Ucrânia. Todo mundo vai perder um pouquinho. Mas todo mundo tem um limite. Quando chegar nesse limite, todo mundo para e deixa a Ucrânia sozinha, como deixaram no passado. É triste, mas é o que eu penso. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser.